E aí, rapaziada, tudo certo? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo, trazendo aqui mais um relato do Reddit. Gostei muito de fazer o vídeo anterior, falando sobre o virgem de 30 anos. E caminhando pelo Reddit, scrollando a tela por lá, encontrei outro relato interessante de um outro usuário. Eu vou deixar aqui o print do relato dele aqui na tela, para vocês acompanharem aí de casa. E o relato dele tá falando assim: a pista não tá salgada, tá insalubre. Pois é, meus caros. Se algum de vocês está achando que a coisa tá difícil, não se sintam sozinhos, porque tem outras pessoas também que tá achando que o negócio tá complicado. Mas vamos lá pro relato do cara. Saí de um relacionamento de 12 anos, 2 meses atrás. Me avisaram que o Tinder estava terrível, mas decidi tentar. Nunca usei o Tinder, usei outros aplicativos semelhantes, não faço a mínima ideia de como deve estar o Tinder. Se você é usuário do Tinder, comenta aí nos comentários como que tá a situação. Vamos lá. Dos matches que dei em 2 dias, consegui manter conversa apenas com uma no WhatsApp. Para depois de uma semana, cada vez mais enrolando para responder, ela falar que estava gostando de outra pessoa. Que bad. Decidi investir no Instagram então. Minhas fotos no feed eram antigas, mas postei uns stories em que estava bonito. E comecei a seguir umas mulheres que frequentavam os mesmos lugares que eu. Mandei mensagem para elas, uma me ignorou completamente, mas outras duas visualizaram e curtiram meus stories, para mesmo assim darem ghost na DM. Bom, rapaziada, essa situação aí do Instagram, todo mundo sabe como que funciona, né? A mulher que usa Instagram, você tem que entender que todo dia tem, no mínimo, 10 caras mandando mensagem pra ela. Se você for só mais um, a chance de você ser ignorado, cara, é 99%, tá? Então isso é muito comum. 10 anos atrás era muito diferente. Você conversava normalmente com a pessoa e as coisas fluíam no online até rolar um encontro ou não. Parece que agora o padrão das mulheres está altíssimo. E detalhe, dessas que tentei contato, várias eu nem achava tudo isso, era só para testar mesmo. A sorte é que as mulheres com quem fiquei desde a separação foram todas em ambiente da vida real, bares, festas. Mas parece que no online tá todo mundo sem noção da realidade. Por que esse relato me chamou a atenção? Porque eu já fui usuário de aplicativos de relacionamento. Eu usei ali em meados de 2019, 2020. E lendo esse relato, eu me identifiquei com essa parte que quando ele mencionou aqui 10 anos atrás era muito diferente, né? E de fato era muito diferente os aplicativos de relacionamento na época que eu usava, que é aproximadamente 10 anos, faz 10 anos que eu usei. Tipo, você dava match com alguma garota, realmente acontecia alguma coisa, realmente rolava uma conversa, a coisa andava. Você pegava o número da pessoa, você pedia o número dela, ela passava, e a coisa andava. Dos matches que eu dei em aplicativo de relacionamento, eu acho que eu consegui, cara, sem brincadeira, uns 8 encontros. 8 encontros na época que eu tava usando esses aplicativos. E as coisas eram muito mais interessantes, era muito mais legal, porque você conversava com a pessoa e a pessoa se mostrava interessada na conversa, a pessoa se mostrava interessada em desenvolver ali uma situação com você. Seja uma amizade ou até mesmo sair, né? Pra dar uma ficada e outras cositas más. E aí, o cara tá dizendo que hoje em dia a coisa tá muito fora da realidade. E de fato, a coisa ela tá muito fora da realidade. Muito por conta do Instagram, né? E muito por conta da mídia generalizada que a gente tá vivendo hoje. Onde algumas coisas elas estão saindo muito fora de contexto. Então, tipo, coisas que antes a gente dava muito valor, hoje em dia já é visto como algo subjetivo, não é visto como algo essencial. Por exemplo, uma coisa que eu vejo que tá caindo muito ultimamente é a educação. Parece que o ser humano, ele perdeu um pouco do tato social
para estar interagindo com um outro ser humano, sabe? A pessoa ela perdeu a noção de que cada um tem o seu espaço. Então, eu percebo que isso no meu dia a dia, tá? Percebo que no meu dia a dia são poucas as pessoas que ainda têm essa noção de espaço social, de educação social, né? Onde aquela pessoa ela respeita o teu lugar e procura não invadir o seu espaço, né? Vejo que isso tá sumindo. As pessoas estão ficando muito invasivas, estão ficando muito sem educação ultimamente. E isso não dá nem pra dizer que é a galera mais nova ou a galera mais velha, porque eu percebo que é uma coisa mista. É tanto a galera nova quanto a galera velha que tá perdendo esse senso, esse tato, né? E eu acredito que isso também é em consequência da gente estar perdendo esse filtro de realidade. Porque quando a gente tá olhando para uma tela, olhando o indivíduo lá na tela, a gente tá... Muitas das vezes a gente vai estar metralhando a pessoa ali com diversos julgamentos e estigmas e, tipo, pra gente vai estar tudo bem, porque a gente não precisa enfrentar aquilo de frente, a gente não tá de frente pra pessoa real. E aí eu acho que quando a pessoa ela vai lidar com a vida real de estar de frente para outro ser humano, ela não consegue, ela buga, porque ela se esqueceu, ou ela nunca exercitou que para estar interagindo com outra pessoa, você precisa respeitar o espaço da outra pessoa. Você não pode ir lá e invadir o espaço com aquela cara bizonha, olhando, feito uma cobra pra pessoa, tá ligado? Então, eu acho que muito do que as mulheres, no geral, vou falar das mulheres aqui porque eu sou homem e o rapaz aqui também é homem, elas estão perdendo esse feeling com a realidade. É tipo a mulher normal, CLT, tá ligado? Uma mulher normal. Tá querendo, tipo, o cara supremo, o cara viajado, o cara que é super destacado, o vereador, o deputado, e, tipo, elas esquecem que esses caras, eles vão querer mulheres ou muito bonitas ou do nível dele. Então, tipo assim, vai ser a mulher ali do meio dele. Mas uma pessoa que tá ali, por exemplo, se o cara é deputado, muito provavelmente ele vai querer estar com uma outra deputada. Se o cara é professor, se o cara é médico, muito provavelmente ele vai querer estar com outra pessoa da mesma profissão que a dele, né? Porque o cara, se ele tá num nível, ele não vai abaixar a régua dele. A não ser se o cara for muito carente, for muito bobão pra fazer isso, tá ligado? E uma coisa que eu percebo também é que, tipo assim, eu acho que as pessoas elas perderam um pouco a noção do que é um relacionamento, do que é interagir com outra pessoa de maneira afetiva, né? Hoje em dia o relacionamento parece que ele tá sendo visto, tá sendo executado muito mais por interesse. É como se fosse um meio para um fim. Então, tipo assim, eu vou me relacionar com esse cara porque eu consigo perceber que esse cara pode me proporcionar uma vida confortável, né? E assim, isso sempre existiu, claro, mas hoje em dia parece que tá escancarado, sabe? Hoje em dia ninguém disfarça mais. Hoje em dia, tipo, mano, se esse cara ele não atende aquilo que eu acho que vai ser bom pra mim, então é descartável, né? E hoje é muito isso. Então, tipo assim, se o cara ele não tem aquele ideal que a mulher tá querendo, o ideal perfeito dela, o cara é totalmente descartável. Não vou dizer que no passado não existia isso. Tipo, 10 anos atrás não existia isso. Existia. Só que assim, a galera que tava ali no mesmo nível social que você, era uma galera mais acessível, sabe? A galera que tava no mesmo nível social que você, ela tinha mais consciência de que, tipo assim, poxa, eu tô no nível 2. Então, eu só vou conseguir uma interação legal de quem estiver no nível 3 ou no nível 2 igual eu. Ou um nível acima ou no mesmo nível que o meu. Agora, tipo, hoje em dia não. A pessoa tá no nível 2 ela quer uma pessoa no nível 6, tá ligado? Tipo, muito distante daquilo que ela é. Então, assim, jovens gafanhotos que estão neste mundo do amor, dos relacionamentos afetivos,
Vocês aí que estão atrás de um relacionamento, eu daria o seguinte conselho de não busquem redes sociais, não busquem aplicativos de namoro, porque vocês vão se frustrar. A não ser se você estiver atrás de uma coisa casual, ou se você for extremamente bonito, tipo jogador de futebol, tipo Beckham, ou tipo qualquer outro jogador de futebol aí, Shed, né? Porque realmente, mano, você não vai conseguir. Se você não tiver um atributo muito chamativo, você não vai conseguir se destacar no meio da massa de homens que tá na mesma ideia que você, tá ligado? Você tem que ter noção também que, tipo assim, ao mesmo tempo que você. Tipo assim, pra uma garota mediana, tem tipo 100 caras querendo ela. Então, se você for mediano, pra aquela garota você não é só mais um. Se você não tiver algo que te destaque ali, você vai ficar para escanteio, cara. Essa é a realidade. Então, não busque em aplicativos de relacionamento, não busque no Instagram, cara. No Instagram, eu acho que é o pior lugar para você achar, procurar relacionamento é o Instagram. Por mais que eu entenda que tanto em aplicativos de relacionamento quanto Instagram, você consiga achar alguém legal, consegue, mas assim, cara, é uma coisa tipo assim, em 1 em 100. É 1 em 100 que você vai conseguir encontrar, tá ligado? Então, assim, fuja das plataformas online. Comece a investir em você. Comece a se cuidar. Começa a fazer um esporte que você gosta. Começa a criar hobbies, sabe? Começa a se fortalecer. Começa a aprender a ficar um pouco mais sozinho. Tá entendendo? E aí depois, quando você tiver legal, começa a sair no mundo real, na vida objetiva. Vai em parques, vai na academia, vai em alguma coisa que você goste, tipo, vai numa capoeira, uma escola de dança, de música. Mano, vai pra algum lugar que tenha gente, faculdade, curso, qualquer lugar que tenha gente. E começa a interagir com as pessoas de maneira amigável. Busque sempre a amizade antes de qualquer coisa, tá entendendo? Buscar amizade com as pessoas, aprenda a respeitar uma mulher, né? Se você for homem, aprenda a respeitar uma mulher, seja educado com as mulheres. Não chega querendo, sabe? Não chega com aquela carga pesada em cima da mulher, querendo possuí-la. A mulher não gosta disso. A mulher gosta de ser tratada igual um ser humano comum, tá? Então aprenda a olhar a mulher como um ser humano. E isso é tão benéfico para as mulheres quanto para você, meu jovem. Porque se você começar a olhar para uma mulher de maneira humana, você vai perceber que de 10 mulheres, cara, 9 é canhão. De verdade, cara. De 10 mulheres, 9 é canhão. E não é canhão no sentido de aparência física. É de pessoa mesmo. Entendeu? Porque, cara, a mulher é igual o homem. Tem mulher aí que, pelo amor de Deus, sem educação, grossa, mesquinha, invejosa. Então, quando você tira esse filtro do sexo e você passa a olhar a mulher como um ser humano, você começa a perceber esses traços de personalidade. E aí, meu jovem, você consegue se livrar de uma boa. De uma boa. Tá entendendo? Eu acho que a gente tem que sim buscar estar com o sexo oposto. Tem que sim construir relações, relacionamentos amorosos e relacionamentos de amizade, né? Porque isso é uma das coisas que faz a sociedade andar para frente, faz a sociedade evoluir, né? Quando a gente se encontra num momento que a gente se encontra onde os sexos estão se afastando, o homem tá indo pro lado e a mulher tá indo pro outro, acaba que a sociedade sofre esse impacto, porque você meio que cria um conflito entre essas duas polaridades, né? Então o homem, ele não entende a mulher e nem busca entender a mulher, e a mulher não entende o homem e nem busca entender o homem. Então você cria conflito entre os dois, né? E isso reverbera na sociedade como um todo. Talvez possa ser que eu esteja viajando um pouco, mas talvez um dos motivos da sociedade estar do jeito que está hoje em dia seja por causa disso. Seja por conta do homem não entender a mulher e a mulher não entender o homem, né? Então, cara,
A pista não tá salgada e nem tá insalubre. É que o jogo mudou. Hoje, o jogo ele tá acontecendo na vida real, na vida objetiva. Instagram, aplicativo de relacionamentos, acabou. Aquilo lá é só para reforçar o ego das pessoas que estão ali. Ali ninguém tá... 99% das pessoas não tá interessado em construir um relacionamento. Ali está para fazer coisas casuais e reforçar o ego. É só isso. Não tem nada de produtivo ali. É muito raro você encontrar alguma coisa de valor nesses lugares. As coisas de valores, a pessoa que você busca para estabelecer uma relação saudável, ela não tá na internet, ela tá na vida real, no dia a dia. Ela tá buscando ela tá buscando a mesma coisa que você, só que ela tá buscando nos meios mais saudáveis, né? Enquanto você tá buscando em meios insalubres. Então o que tá insalubre não é os relacionamentos, o que tá insalubre são as redes sociais e a internet.